Olá, gente. Meu nome é Bruno Pedrosa. Eu aqui no Bruno Pedrosa 86 no Instagram ou no YouTube, no canal Saúde Integral, eu procuro trazer uma consciência de saúde integral, saúde do corpo. Sou formado em filosofia, em educação física, saúde da mente, da intelectualidade. Eu também sou formado em filosofia e saúde do espírito. Há 15 anos eu estudo teologia e estudo a Bíblia, então eu procuro falar sobre essa saúde integral do ser humano. E eu queria falar um pouquinho agora, focar em dois pontos que são os pontos principais de acusação contra o Bolsonaro e o Lula, que é a questão da pandemia e da corrupção, né? Na cabeça de muita gente, a gente está tendo que escolher entre um genocida e um corrupto. E esse é o título desse vídeo, inclusive. E eu queria focar nesses dois temas e queria apresentar algumas coisas aqui para vocês que eu acho relevantes. Mostrar a tela aqui para vocês. Eu acho que com relação à corrupção, poucas pessoas têm dúvida ainda de que o Lula é o corrupto. E eu fiz questão em 2018 de ler o processo do Lula e ver o nível de evidências, porque quem gosta de filosofia, quem está em busca da verdade, ele não vai pelo discurso, ele quer analisar as evidências. Então eu fiz questão de fazer isso e fiz um post mostrando 20 provas. Eu selecionei as 20 provas mais fortes contra o Lula, no caso triplex, e eu li as últimas 60 páginas que são específicas sobre as evidências, né? E as provas contra o Lula, gente, são documentais, testemunhais e circunstanciais. Isso, filosoficamente falando, traz um peso muito grande, porque é um conjunto de três fatores que se casam. Se os documentos mostrassem alguma coisa, só que as testemunhas e as circunstâncias mostrassem outra, seria uma coisa, teria um peso. Se só as testemunhas falassem contra o Lula e os documentos e as circunstâncias mostrassem o contrário, da mesma forma. Só que a questão do Lula é os três ao mesmo tempo: os documentos, as testemunhas e as circunstâncias, todas elas é, levam a entender que ele, aqui é o caso triplex, só do caso triplex, ele tem 26 processos. Então, aqui, ó, fui analisando e mostrando cada evidência e fui continuando nos comentários aqui, ó, todas as evidências que ele é culpado. E foram essas evidências que persuadiram todos os mais de 9 juízes que julgaram o caso dele. Então, o argumento de que o Moro é parcial, ele é incompleto, no mínimo, e muito incompleto, porque o Sérgio Moro é um juiz da primeira instância, mas o Lula foi condenado na segunda e na terceira instância por vários outros juízes, desembargadores, que também viram e disseram que havia provas sobradas, né, conforme os juízes do TRF4 disseram. Então, com relação ao Lula, eu acho que é ponto pacífico, né? É difícil o Ciro Gomes, a Marina, o Geraldo Alckmin, todos que apoiam ele, inclusive nesse primeiro turno, nesse segundo turno, já declararam isso. Então, pessoas que têm um pensamento um pouco mais próximo do dele na questão social, por exemplo, também já entenderam isso, tá? Então, isso é difícil achar hoje alguém que discorde disso. Eu já num grupo uma pessoa me perguntou: "Ah, me mostra as provas". Aí quando eu mando isso aqui, a pessoa muda de assunto, né? Então ela não está procurando as provas, ela quer arrumar alguma outra coisa para justificar o voto dela no Lula e não no Bolsonaro. Então eu queria focar na questão do genocídio, né, que o Bolsonaro é acusado. E ele é acusado por isso, por algumas coisas. Gente, é difícil alguém estar 100% com a verdade, tá? Então cuidado com os discursos políticos, principalmente em debates, quando você está analisando duas visões totalmente diferentes e antagônicas, é difícil alguém estar 100% com a verdade, então muito cuidado. E geralmente a verdade ela está um pouco de cada lado, e é isso que eu percebo nesse assunto também. O Bolsonaro ele fez algumas coisas que deram margem para crítica, de fato, ele errou muito nessa pandemia. Em quais sentidos? Por exemplo, ele, quando a pandemia estava no auge, ele aparecia em locais sem máscara,
Há uma discussão se a máscara é efetiva ou não? Há, inclusive cientificamente? Sim. Porém, na dúvida, não custa nada evitar, né? Então, é mais prudente, seria mais sábio ele usar, mesmo não tendo certeza da efetividade, mas seria mais sábio usar. Promoveu aglomerações também, que seriam desnecessárias naqueles momentos, né? Isso foi um erro de fato. Ele tem falas desnecessárias e insensíveis, mesmo que a descontextualização da grande mídia, não precisaria de falar naqueles termos, naquele momento, né? Falar que ele não é coveiro. Respostas desse tipo não cabem para um chefe de Estado, para um cristão principalmente. Então ele errou feio nessas questões. E aí, a questão do atraso da vacina. Houve atraso da vacina? Quando você joga no Google aqui, ó, aqui é a vacinação. A primeira vacinação no Brasil, ó, foi dia 17 de janeiro de 2021. E primeiro local a se vacinar no mundo foi em Londres, dia 8 de dezembro. Então, no início de dezembro, foi o primeiro local que se vacinou efetivamente. Então, muito daquele discurso, já propusemos vacina, aqui ó, se você entra no site do Congresso, aqui vem todo um histórico, ó, tentando mostrar que ele estava prevaricando desde abril de 2020, o início de estudos clínicos, ó, a primeira oferta de vacina. Só que aqui, gente, é uma oferta de vacina para futuro, porque aqui ainda estava aqui, ó, início de estudos clínicos em julho. Ou seja, aqui era oferta de coisas futuras. Não quer dizer que ele estava desde julho prevaricando que a gente já poderia ter vacinado o quanto antes. A primeira vacinação ocorreu em 8 de dezembro e em 17 de janeiro, 40 dias depois, 39 para ser mais preciso, 39 dias depois, o Brasil já estava vacinando. Então, se houve atraso, foi de no máximo 39 dias, e não de tudo isso que a grande mídia quer colocar, né? Aqui tem a justificativa dele também, ó, por exemplo, ele cita aqui, ó, nessa reportagem da Agência Brasil, o contrato que eles queriam, tá aqui, ó, nessa parte grifada, o contrato que eles queriam que assinássemos em dezembro foi postergado porque a própria Pfizer dizia que não se responsabilizava pelos efeitos colaterais. O Brasil não poderia ter qualquer ação judicial contra possíveis mortes. E houve mortes por vacinas também. Não foi, não foi talvez estatisticamente significativo, mas houve muitas mortes por causa de vacina, em crianças, em adultos. E isso não é divulgado, porque tem um movimento anti-vacina também que é prejudicial. Então, porém, tem que ser honesto. O jornalismo tem que ser honesto. Tem que mostrar, olha, houve essas e essas mortes por causa da vacina da Covid, que ainda está em fase experimental, não sabemos as consequências a longo prazo, e por isso alguns médicos indicavam, como o Dr. Zeballos, em casos em que a pessoa é saudável, fazer esse risco-benefício. Ele não indicava vacinação por causa disso. O Bolsonaro também é acusado de ser contra a vacina, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ter optado, como eu optei, por não vacinar com essa vacina desse momento, por causa esses alertas médicos, né? Pessoas saudáveis, que têm um estilo de vida saudável e que têm a mortalidade baixíssima por causa de Covid, não vale a pena o risco-benefício. Principalmente quem já pegou a vacina, como era o meu, pegou a Covid, como era o meu caso. Eu peguei em fevereiro de 2021. Então, quando começou a vacinação, ainda não tinha vacina para minha faixa etária, eu já estava com a imunidade natural, que segundo vários desses médicos, é muito mais forte que a vacina, né? Então, mas isso ficou muito politizado, o debate foi prejudicado por causa disso. Então, ele coloca aqui, ó, era uma gama de condicionantes que eu não tinha como assumir. Nós compramos a vacina no ano seguinte com uma condição de entrega muito maior. Então, assim, houveram situações e questões contratuais e burocráticas que justificaram, talvez, essa não assinatura de contrato inicialmente, quando lá no início de dezembro, no mês de dezembro, quando vários países já estavam começando a vacinar. Então foi no mínimo dúbio. Então essa questão de que houve um atraso proposital para matar pessoas, porque ele é genocida, porque ele odeia as pessoas, gente, isso é um exagero retórico insensato. Não faz sentido nenhum.
Então, essa questão de atraso da vacina, para mim, é no mínimo mal explicada pela grande mídia, principalmente. Eu tenho menos dúvidas com relação ao que o Bolsonaro fala do que o que a grande mídia alardeia, né? E um outro ponto contra ele também, que se diz, são algumas falas. E grande parte dessas falas são descontextualizadas, gente. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a mais famosa dele, né, que é a fala, que é quando ele imita uma pessoa com falta de ar. Olha o contexto da situação. E agora? Né? Temos aí o tratamento inicial. Então, olha que interessante. Ele começa falando do tratamento inicial e a sugestão dele era: teve qualquer indício, vá para o médico imediatamente. Então, isso mostra uma preocupação mínima da pessoa se tratar. Você já toma logo o remédio para matar piolho. Vamos fazer depois. O remédio para matar piolho. Então, gente, perceba que o contexto é totalmente diferente. Ele está exatamente falando, defendendo o acolhimento inicial de a pessoa ter sintomas iniciais e procurar o médico imediatamente e com a autonomia médica e com a prescrição médica, ele ter acesso a medicamentos que na época eram experimentais e que clinicamente estavam tendo muito bons resultados, e que depois foi se descoberto, e aí eu quero mostrar o último ponto aqui para vocês, ó, depois foi se descoberto que tinha de fato comprovação e embasamento científico. E aí houve uma briga, ao meu entender, por causa de indústria farmacêutica, porque os remédios que eram liberados eram caríssimos, custavam R$ 2.000 uma caixa, e a ivermectina, a hidroxicloroquina, que eram dois medicamentos usados inicialmente, e depois veio a proxalutamida, que teve resultado muito bom, eram medicamentos muito baratos, já tinha mais de 70 anos de uso, não tinha patente e que era de baixo custo. Então, para mim ficou muito claro isso, né? A indústria farmacêutica não quis que essa ideia florescesse e esse experimento florescesse, e houve um massacre moral em médicos que prescreviam, né? E tinham mais de 10 mil médicos aqui no Brasil, que criaram até um grupo, Médicos pela Vida, defendendo o tratamento precoce inicial. E aqui, esse site, gente, é um site de divulgação e ele reúne muito estudo sobre o caso. Aqui você vê, ó, eles dividem tratamento precoce, tratamento de profilaxia, né, que é preventivo, tratamento para intubados, para hospitalizados. Então, eles vão analisando vários tipos de tratamento. O que se deu melhor, aqui, ó, aqui tem a hidroxicloroquina, a ivermectina, a proxalutamida está aqui também, ó. Nitazoxanida. Então, assim,
Aqui, ó, a ivermectina é a que mostrou melhores resultados por causa da sua ação. Aqui você tem 92 estudos, ó, e aqui, ó, de trás para frente, os mais recentes para os mais antigos. E aí e tem estudos de meta-análise também, ó, que analisa vários estudos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, olha esse resultado aqui, ó. Vou pegar um estudo aleatório aqui, ó. A meta-análise usando o desfecho mais grave mostra 62% e 83% de melhora para tratamento e profilaxia precoces, com resultados semelhantes após análise de sensibilidade baseada em exclusão para desfechos primários para estudos revisados por pares. Então, gente, olha só, 62% para profilaxia e 83% de melhora para tratamento precoce. Então, assim, aí você vai vendo os dados e você tem acesso a... Aqui, ó, aqui mostra os estudos que mostraram favoráveis, os estudos que mostraram que não se mostraram favoráveis. O número é infinitamente superior para os que mostram favoráveis. E isso mostra que é difícil explicar isso pelo acaso, né? É isso que a ciência faz, ela tenta isolar o acaso. Se fosse 50% a favor, 50% contra, ou até 60% a favor, 40% contra, isso poderia ser um indício de que o acaso poderia explicar. Ah, foi erro de metodologia nesses estudos, foi o acerto nos outros, e isso pode não se chegar a conclusão nenhuma. Porém, o número é muito superior para os estudos que são favoráveis, né, que mostram favoráveis ao tratamento precoce. Então, gente, mas qual que é a minha conclusão? Isso é tudo que falaram contra o Bolsonaro, né, antes da conclusão. O que eu percebo que ele tem a favor, inclusive nessa questão da pandemia, primeiro, foi a defesa do tratamento precoce, que salvaria muito mais vidas em um ano do que os supostos 45 dias de atraso. Os supostos 45 dias de atraso. Então ele é chamado de genocida por ter atrasado 45 dias na vacinação, que é justificável alguns pontos esse possível atraso, que não necessariamente pode ser chamado de atraso. Porém, a defesa dele desde o início do tratamento precoce, se não houvesse essa guerra e se o tratamento precoce fosse mais difundido, a gente teria talvez muito menos mortes, então, do que ele é acusado, inclusive. Então, é um argumento totalmente sem sentido chamar ele de genocida porque ele atrasou 45 dias na vacina e não ser considerada essas pessoas de genocidas porque elas negaram o tratamento durante um ano. Então, não faz nenhum sentido para mim. Ele conseguiu o auxílio emergencial, que foi importante para muitas pessoas. Ele defendeu a conciliação entre economia e saúde, que muitos foram contra isso, né? Defenderam a questão do ficar em casa e a economia a gente vê depois. Porém, a economia tinha que ver junto, né? Porque muitas pessoas não poderiam esperar e ficar ou uma semana, quem dirá meses, como tiveram fechamento, né, de comércio. Então, assim, gente, a gente tem que analisar os fatos e mostrar esses fatos para os nossos sentimentos. Algumas falas dele, que eu concordo, são insensíveis, são rudes, são desnecessárias. Isso gera um incômodo moral em nós, isso gera uma repulsa moral, eu concordo com isso. A questão é, a gente tem que analisar todos esses fatos e mostrar isso para os nossos sentimentos. E fazer um julgamento um pouco mais racional e consciente para que a gente não seja levado por emoções que são muito instáveis. E a minha conclusão é, as falas equivocadas dele são menos prejudiciais do que o plano de poder do Lula em vários aspectos. Então, o plano de poder do Lula, ele prejudica mais as pessoas na saúde, por exemplo, porque ele rouba recursos da saúde. As falas do Bolsonaro podem ter prejudicado algumas pessoas, podem ter gerado algumas mortes por causa do seu mau exemplo. Porém, se a gente colocar numa balança, falta de medicamentos, tiveram muita corrupção por respiradores que a CPI não quis investigar só o Bolsonaro para tentar criar uma condenação, né? Tentar aplacar essa ideia de genocida nele.
Então, na área da saúde, o Bolsonaro é menos letal do que o Lula. Na área da segurança, principalmente, né? As medidas de segurança que o Lula defende, o desencarceramento, a diminuição de penas, a liberação de drogas, são coisas muito perigosas que podem aumentar mais a criminalidade. E no governo Bolsonaro, a criminalidade vem abaixando, abaixou 20 mil mortes violentas, de 60 mil para 40 mil. Na questão dos costumes, a questão da criminalidade, tem a questão do aborto também, né? Que é um genocídio de pessoas que não podem reclamar, tipo, não tem opção, não tem como se defender. São crianças no ventre das mães, né? Então, isso é o maior genocídio. A questão dos costumes, o liberalismo moral, a tentativa de sexualizar precocemente crianças e criar uma liberação moral, isso traz problemas sociais, gravidez precoce, abrigos cheios por filhos indesejados. E, além disso, a questão da espiritualidade. O marxismo cultural que o Lula prega e defende, ele tem afastado pessoas de Deus e matado pessoas espiritualmente. Então, gente, para mim, não é tão difícil fazer essa análise. Não é tão fácil também como os bolsonaristas dizem, mas também não é tão difícil. Se a gente for olhar todos os pontos, para mim o Bolsonaro é menos letal do que o Lula, tá bom? Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like aqui, o seu comentário e eu tenho mais informações lá também no Instagram, no @BrunoPedrosa86, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.